Olá, estudantes de toda São Paulo. Eu sou o professor Jorge, estarei com vocês acompanhando algumas atividades aqui do Trilhas. E hoje a gente vai começar as atividades do 7º ano, 1, 2 e 3 do Trilhas de Aprendizagem 2. E a gente vai falar um pouquinho sobre os números inteiros, né, números positivos e negativos, e o uso da reta numérica. E aí, antes da gente começar qualquer tipo de conversa, a gente precisa conceituar. Vocês já devem ter visto algumas situações em que a gente encontra esse tipo de número, tá? Os números positivos e os negativos. Então, essas situações, como eu estou mostrando aqui para vocês, temos questões como temperaturas negativas, no caso aqui eu estou mostrando na imagem para vocês do menos 2 graus Celsius. Alguns prédios que a gente conhece, que a gente anda, nós temos situações em que a gente coloca o subsolo como valores negativos abaixo de zero. Então, o primeiro subsolo a gente sempre representa no elevador como menos 1, o térreo como andar 0. São algumas situações onde a gente coloca esses números também. Seguimos também com a questão do saldo bancário. Existem alguns dados como débitos de contas, pagamentos e que a gente registra com esses números negativos, e acréscimos e créditos que caem em nossa conta como valores positivos. E é claro, uma questão mais de geografia, questão de profundidade. Então a gente usa o nível do mar como marco 0, e acima desse nível do mar nós temos os valores positivos e abaixo os valores negativos. Então, unindo todos esses números naturais, como está aqui embaixo, todos os números positivos e os inteiros negativos, para baixo, nós temos o que nós chamamos de conjunto de números inteiros, que são representados por estes números aqui. Então ele começa do negativo, percebam que ele tem infinitos números negativos, e também nós temos infinitos números positivos. Existem uma observação muito importante, é que nem sempre o número positivo a gente vai colocar o sinal de mais na frente, tá? Ele pode ser simplesmente escrito sem nada. E aí, para isso, nós temos a reta numérica que nos ajuda bastante. Essa reta numérica está aí no caderno de trilhas de vocês. Nós temos os números positivos, como eu falei agora, sempre apontando para o lado de cá, né? Temos os valores positivos. De novo, eu não coloquei o sinal de mais, mas a gente vai lembrar que aqui temos os positivos. E a reta numérica é essa reta que a gente faz toda essa marcação, lembrando que a setinha indica que ela vai continuar. Como eu disse, ela é infinita. No centro nós temos o número neutro, que é o 0, e para o lado de cá nós temos os números negativos. Então aqui eu parei no menos 7, mas ele vai continuar até infinitamente. Vamos então para a atividade em si, que é justamente a ideia dos números positivos e negativos. Ele dá um exemplo para a gente aqui no Trilhas, depois de vocês fazerem toda essa leitura, em que nós temos aqui um número menos 3 e vou adicionar com um mais 2. E aí a ideia do sentido. Se eu tiver um número positivo, eu vou avançar as casas para o lado direito. Tá vendo? Ele avançou as casas para o lado direito. Se eu tiver um número negativo, eu vou avançar para o lado esquerdo. Então, nesse caso aqui, ele localizou um menos 3 na reta numérica, e como ele vai adicionar 2, ele vai andar para o lado do positivo, para o lado da direita. Então, a gente vai pular 2 casas para frente, ó, 1, 2. Então, o resultado dessa operação aqui, ele registrou como sendo o menos 1, porque eu parei aqui na casa do menos 1. O mesmo aconteceria se fosse o contrário. Se eu estivesse na casa do mais 3 e fosse juntar, adicionar com menos 2, eu andaria 2 casas para a esquerda e chegaria no resultado como sendo um positivo. E é essa análise aqui que vocês vão precisar fazer nessas 4 questõezinhas que estão aqui embaixo. Usa a reta numérica como apoio. E aí, então, nós temos aqui um quadro justamente falando das temperaturas, que eu falei no exemplo agora há pouco. Tem uma leitura muito interessante aqui que vocês precisam fazer. E aqui embaixo nós temos aqui o registro de algumas temperaturas aqui da nossa cidade, né, sobre os dias frios e quentes do ano passado, de 2020. E aqui, percebam que nós temos duas colunas aqui diferentes. O primeiro é a temperatura e o segundo é a sensação térmica. Sensação térmica, qual é a diferença de sensação térmica para temperatura? Temperatura é o que realmente está registrado nos termômetros, o que a gente consegue registrar. A sensação térmica é quando a gente entra no ambiente e
nossa pele, nosso corpo sente essa temperatura de uma maneira diferente do que está registrado. Então, por exemplo, às vezes a gente está num lugar muito quente, né, e entra num lugar com ar-condicionado, a gente sente esse choque de temperatura e a sensação que a gente vai refletir na pele é diferente. Então, por exemplo, no dia 21/5, nós temos aqui 26 graus Celsius, mas as pessoas estavam sentindo como se fosse de 22. E aí é justamente isso que vocês vão explicar nesta atividade aqui. Então aqui, qual é a diferença de temperatura e sensação térmica? Aqui vocês vão explicar com as palavras de vocês. Simplesmente isso, só falar. Na questão B, de novo, você já sentiu uma sensação térmica diferente? Então vocês vão explicar para mim, pensar no dia a dia de vocês, quando que essa sensação térmica tem essa variação. Então, de novo, é com as palavras de vocês. E na C e na D, nós temos aqui a leitura que vocês vão ter que voltar nas informações da tabela. Então, voltando para a tabela da página anterior, vocês precisarão fazer algumas observações. Então, por exemplo, qual é a variação de temperatura do dia 21 e do dia 27? Variação de temperatura é de saber quanto que um tem a mais que o outro. Tá? Então, vocês vão determinar para mim, do dia 21 e do 27, quanto que tem um a mais para o outro. E nesse dia, o que a gente pode fazer? Quais são as preocupações do dia que estiver mais frio? O que a gente tem que fazer? O que a Prefeitura de São Paulo tem que fazer? E a mesma coisa vocês vão fazer comparando a temperatura do dia 27 com essa temperatura registrada em Campos Jornal. Então vocês vão fazer a variação de temperatura também, aquela subtraçãozinha. Então observe a tabela e responda com as palavras de vocês. E o mesmo vai acontecer aqui. Aqui nós estamos falando sobre a geladeira. Né? Façam a leitura novamente desse problema e registrem a variação de temperatura, tá? Deste congelador que está mostrando aqui para a gente. E para finalizar, nós temos aqui os gols do Campeonato Brasileiro, né? Essa tabela da Série A, final da Série A de 2019, e novamente a gente vai falar de número negativo. Percebam que nós temos aqui números negativos, bem aqui nessas três últimas aqui, no saldo de gols. O que é o saldo de gols? Quando o time joga no campeonato, ele faz uma quantidade de gols e sofre outros gols. Então a variação desses dois tipos de gols, esse saldo de gols, é quando a gente pega a quantidade de gols que ele marcou e tira a quantidade de gols que ele sofreu. Então, por exemplo, o Flamengo, ele fez 86 e sofreu 37. Ele fez 49 gols a mais do que ele sofreu. Já o último caso, o Avaí, ele fez 18 e levou 62 gols. Ele tomou 44 gols a mais do que ele marcou. E é justamente com base nessa tabela que você vão precisar responder essas questões. Por que essas representações são diferentes do Flamengo e do Corinthians e do CSA? Quem teve o melhor saldo de gols? Então, compare o CSA ou o Avaí. Qual a diferença de gols marcados entre o primeiro e o 10º? Diferença, de novo, aqui nós temos a palavra diferença. Lembre-se que é uma subtração, então olha a questão dos gols marcados do primeiro e do 10º. Quantos gols o clube de Goiás tem que marcar para igualar o do Corinthians? Então, observa o saldo do Corinthians e tenta determinar quantos gols ele precisa marcar para zerar. Quantos gols o último clube da Série A terá que marcar nesse campeonato para ficar com o melhor saldo de gols? Lembre-se que o último clube ele tem que zerar a dívida e marcar mais do que o primeiro. Então, essa é a dica. Zero o que deve e marca mais que o primeiro. E se o Avaí tivesse sofrido o mesmo número de gols que o Corinthians, qual seria o seu saldo de gols? Então pega a quantidade de gols do Avaí menos os gols sofridos do Corinthians. E aí vocês vão me dizer qual vai ser o novo saldo de gols. E essa é a última. Qual a diferença do saldo de gols entre o Goiás e o CSA? E explique como você pensou. De novo, diferença, subtração. E aí, reforço a ideia então para vocês. Se tiverem alguma dúvida, falem com o professor de vocês, ele vai atender vocês com certeza e vai tirar todas as dúvidas sobre essas questões. Me despeço por aqui, a gente se vê na próxima aula. Até mais.